Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Não, acho que os irmãos não perceberam que eu cheguei aqui na frente ainda. A graça e a paz, amém? Aleluia. Você sabe quando você abre a sua boca e diz um amém, um aleluia, um glória a Deus, seu espírito é ativado. Faz o teste para você ver. As pessoas lá do mundo, elas não têm oportunidade de dizer aleluia, glória a Deus, amém. O que elas dizem então? Gol! Gol! O cara grita com todas as forças dele, né? E aí, quando ele faz isso, ele está liberando também uma energia. No caso dele, é uma energia só da alma dele. Mas no seu caso, é uma energia espiritual. Por isso, quando você vai no estádio de futebol, eu fui poucas vezes na minha vida, para te falar a verdade. Mas teve um dia que eu fui pregar em Santos. Na verdade, eu fui pregar em Santos. E o prédio da igreja dava para ir a pé, para ir a pé para o estádio do Santos, Vila Belmiro. Aí acabei a reunião, era 10 horas, o pastor falou, você não quer assistir o jogo do Santos com o Corinthians? Aí o que você fala, seu convidado? Falei, vamos embora. A gente foi a pé para o estádio. Ele já tinha comprado os ingressos, tinha um lugar para a gente sentar. E olha, eu já vi torcida fanática, mas a do Corinthians tem algo espiritual envolvido. Tem algo. Eles gritaram durante os 90 minutos. Não importa quem estava com a bola, não importa o que estava acontecendo. Era intervalo, eles estavam gritando. O jogo acabou, a torcida fica reclusa. Ela não pode misturar com o resto. Então, quando acaba o jogo, eles só podem sair depois que todo mundo vai embora. E eles continuaram gritando até a hora de ir embora. É uma coisa assim impressionante. Mas quanto mais eles gritavam, mais eles motivavam os outros, estavam perto deles, com aquela mesma energia. Entende? Não é de Deus, na verdade, é da carne, mas é uma energia. E quando você vai num jogo de futebol, você sente essa energia. Por isso que no estádio pode acontecer muita coisa, tem que ter muito policiamento. Porque pode ter violência, pode ter briga, pode ter muita coisa. Por quê? Porque a energia da carne é levantada. Mas aqui nós estamos no outro ambiente. Aqui nós liberamos o Espírito. Eu vou dizer para você, aqui não precisa de policiamento, mas coisas vão acontecer também. Quando você é ativado no seu espírito, coisas espirituais também começam a acontecer. Você chegou aqui sentindo algum peso, sentindo alguma seta na sua alma, imediatamente isso é cancelado na sua vida, só porque um irmão do lado te deu um aperto de mão, te abraçou e falou, vou orar com você, só porque você próprio disse um glória a Deus, já sentiu um arrepio de cima até embaixo, você fala aleluia, é porque já tem algo acontecendo na sua vida. Então você não vai embora como você chegou aqui, jamais. Porque o Espírito de Deus está aqui. Está sobre nós. Por quê? Porque Ele está dentro de nós. E quando nós nos reunimos, cada um traz a sua porção. E aqui algo poderoso começa a acontecer. Um edifício espiritual começa a ser levantado. Amém? Amém. Aleluia. O amém também é importante para você se apropriar daquilo que está sendo pregado. Às vezes estou liberando uma palavra de bênção. Você precisa dizer o amém para si mesmo. Porque em todas as promessas, Deus tem o sim. A parte de Deus é dizer sim. E a nossa parte é responder com amém. É isso que a palavra de Deus diz. Então, há muita bênção para ser liberada sobre você hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Bom, só quero lembrar você. Eu acho que eu deveria encerrar as inscrições já. Por quê? Porque eu não quero que o estádio fique super lotado, ao ponto de ficar desconfortável. Então, eu acho que 49 mil está bom. Eu acho que nós tínhamos que encerrar. Essa é a minha opinião. Só uma opinião, nada mais do que isso. Então, está tendo uma resistência espiritual aqui na frente, irmãos. O inimigo está se levantando aqui. Brincadeira.
Os irmãos não querem que feche a inscrição, mas eu gostaria de fechar. Quantos concordam comigo? Olha o tanto de gente guiada pelo Espírito, gente que sensível à voz de Deus. Bom, se você não fez, faça rapidamente, tá bom? Não vou perguntar para você, você não precisa de erguer a sua mão, mas não deixe de participar desse dia, é uma festa. E celebrações são importantes, porque celebrações nos falam de valorizar um legado, nos falam de valorizar o mover de Deus, nos falam também de gratidão, porque o que Deus fez esses 25 anos é só um sinal do que Ele vai fazer nos próximos, em nome de Jesus. E você vai ser parte disso. E outra coisa, daqui a 25 anos você tem que ter uma fotografia para dizer, eu estava lá. Quando você contar para os seus filhos, daqui a 25 anos, não é? Se por acaso você estiver aqui ainda, você vai dizer, eu estava lá. Eu vou tirar um videozinho, vou falar isso. Hoje, dia tal, só para lembrar. Né? Eu gosto de fazer essas coisas. Quando a minha filha mais velha, minha esposa estava grávida dela, nós não fizemos ultrassom. Não sei por quê, mas a gente não sabia o sexo. Ou fizemos e não nos contaram. Eu gravei um vídeo, naquela época não existia essa facilidade, tive que arrumar alguém que tinha uma câmera daquela que se coloca no ombro, e eu gravei então um vídeo para minha filha, mas eu não sabia se era homem ou se era mulher, mas eu falei para ela, abençoei, e falei que aquele vídeo seria passado só quando ela fizesse 15 anos. Ela nunca tinha visto. No dia que ela fez 15 anos, nós projetamos o filme para ela, da mãe dela grávida, e eu falando do que ia ser a vida dela. Isso é importante por quê? Porque eu falei antes de acontecer. Deus te fala as coisas antes de acontecer. O diabo gosta de falar, não te falei? Deus não, Deus avisa antes. O Senhor libera a palavra antes. E eu vou dizer para você, você está entrando num novo tempo nessa igreja. Deus está prestes a fazer coisa nova nas nossas vidas. Está vindo a luz. É isso que eu creio. Está vindo a luz. Na terça-feira, lamentavelmente, partiu para estar com o Senhor o apóstolo Sinomar Fernandes da Silveira. Dia muito triste, porque eu considerava ainda muito novo, 76 anos. Mas aprove ao Senhor, né, ele pegou uma gripe, essa gripe virou uma pneumonia, e aí ele veio a falecer. E eu estava ali, isso foi na terça-feira, dia 20 de agosto. E coincidentemente, mas eu creio muito em datas, creio muito em marcos. Coincidentemente foi ele que me ordenou ao ministério. Ninguém se ordena. Ninguém derrama óleo sobre si mesmo. Todos nós recebemos de alguém, através de alguém. Ele, por sua vez, recebeu de outro, que recebeu de outro. No dia em que ele derramou o óleo sobre a minha cabeça, ele estava passando, me colocando numa genealogia espiritual. E eu fui ordenado por ele exatamente no dia 20 de agosto, o dia que ele partiu. E eu fiquei pensando, meu Deus, por que essa coincidência de datas? E o Espírito Santo tem falado ao meu coração, que essa é uma maneira dele dizer que um tempo novo está chegando para nós. Pastor, o que vai ser esse tempo novo? Não sei, mas eu estou aberto para ser surpreendido. O Senhor vai nos surpreender, vai te surpreender. Nesse ano das portas abertas, você vai ser surpreendido. Surpreendido pela graça. Tem um livro, C.S. Lewis, que eu amo, que é surpreendido pela graça, surpreendido. A graça de Deus sempre nos surpreende e a graça de Deus sempre nos constrange, porque Deus nos dá muito além do que nós merecemos, muito além do que nós pedimos, às vezes até do que nós sonhamos. Ele vem e excede. Essa é a graça de Deus, é a bondade de Deus que está sobre as nossas vidas, está sobre esta igreja. Nós somos uma igreja que vive debaixo do favor imerecido de Deus. Agora, nós não podemos frustrar a graça de Deus. Há certas coisas que frustram a graça de Deus. O que significa frustrar a graça? Deus quer fazer, mas às vezes assumimos atitudes que o impedem de fazer. Impedem a graça de fluir na nossa direção.
Existem muitas atitudes que impedem. Eu poderia falar de todas elas, mas eu gostaria hoje de focar apenas numa, na carne. A carne é uma inimiga, é um inimigo. Nós precisamos estar vigilantes contra a carne todo o tempo, porque desse lado do céu, nós sempre vamos lutar contra a carne. O problema é, o que é carne? Por que a carne frustra a graça de Deus na sua vida? Cada vez que você decide mover-se, andar, agir na carne, você está saindo debaixo do favor, deliberadamente, frustrando, portanto, o desejo de Deus de te abençoar tremendamente. Quantos dizem amém? Então, antes de mais nada, carne não é a sua natureza. Está me ouvindo? Você não tem mais a natureza pecaminosa em você. Você recebeu a natureza de Deus. E a palavra de Deus diz, vamos pegar a nossa Bíblia aí. Pega aí o seu boletim. Aleluia. Vamos ler na palavra de Deus em 2 Pedro 1, verso 4, que diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes do que, meus irmãos? Diga, eu sou participante da natureza divina. Você tem uma nova natureza. Está me ouvindo? Então, aquela ideia que talvez você ouviu, que nós temos duas naturezas, uma natureza maligna e uma natureza de Deus. E essas duas naturezas estão brigando dentro de você. E você decide qual que vai vencer. Esse ensino não está em linha com o Evangelho. O Evangelho não é que tem um anjo no seu ombro esquerdo e um demônio no seu ombro direito, e os dois tentando fazer você agir da maneira que eles querem. Não, não é nada disso. Não existem duas naturezas em você. Só existe uma, a natureza de Deus. Porque o Evangelho diz o quê? Diz que você agora é nova criatura. Por que você é nova criatura? Porque você nasceu de novo. O novo nascimento não é uma ilustração bonita. Não, o novo nascimento é uma realidade espiritual. Tão poderosa que Paulo diz para os Gálatas, lá no capítulo 6, ele diz, olha, nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão tem algum valor. Mas o que importa é ser nova criatura. O que importa é ser nova criatura. Por quê? Porque inevitavelmente você vai andar de acordo com a sua natureza em algum momento. Na verdade, andar no Espírito nada mais é do que seguir a sua natureza, lá dentro de você. É que você pensa que a sua natureza são os pensamentos que vêm na sua mente. Não, a sua natureza é aquela tendência dentro do seu coração. Está entendendo o que eu estou dizendo? Vou te dar uma ilustração. Diz que certa vez estava tendo uma enchente, e um sapo e um escorpião ficaram ilhados. E a água estava subindo. E o escorpião falou para o sapo, escuta, a água está subindo, eu vou afogar, você sabe nadar, me leva para o outro lado. Aí o sapo falou, não vou fazer isso, porque você vai me ferroar. E na hora que você me ferroar, eu vou morrer. E aí o escorpião arrasou com ele, dizendo, escuta, eu sou inteligente. Se eu matar você, eu morro afogado. Eu não quero morrer. Então, pode ficar tranquilo. O argumento foi imbatível e o sapo resolveu deixar ele subir em cima dele. E quando estava no meio do rio, o escorpião, crau, com a cauda em cima do sapo. O sapo, eu ia dizer, olhou para trás, mas sapo não olha para trás. Mas na minha história, olha. E o sapo olhou para trás e falou para o escorpião, mas por que você fez isso? Agora você vai morrer afogado. Ele falou, eu não queria fazer
mas é a minha natureza. Não tem como eu lutar contra a natureza. O que é da sua natureza vai aparecer. E a sua natureza agora é se parecer com seu pai. Você não é filho do maligno, você é filho de Deus. E de uma maneira misteriosa, Ele colocou essa natureza dele dentro do seu coração. Essa é a base da nova aliança. Deus nos deu um espírito novo e um coração novo. Quantos dizem amém? Um espírito novo e um coração novo. Estou me lembrando de outra história, que envolve escorpiões. Um monge estava ali no seu mosteiro, no lago, e viu um escorpião que estava se afogando. Ele então pegou um graveto para salvar o escorpião. Mas quando ele chegou perto do escorpião, o escorpião o atacou. Queria ferroá-lo. Ele retrocedeu. Pegou uma vara maior, de longe, tirou o escorpião da água. O outro monge que estava assistindo a cena falou: eu não estou te entendendo. Você está querendo salvar um bicho que quer matar você. E o monge deu a resposta clássica. Ele disse: ele agiu de acordo com a natureza dele. Eu agi de acordo com a minha. Cada um deve agir de acordo com a sua própria natureza. Quantos dizem amém? As pessoas esperam, às vezes, porque tem a mente carnal. Aí eu vou explicar o que é carne agora. Porque tem a mente carnal, elas raciocinam de acordo com o pensamento do mundo. Mas nós temos a mente de Cristo. E temos que raciocinar de acordo com os pensamentos do céu, do Espírito, da sua natureza. Certa vez, eu fui chamado, teve um problema muito sério, numa família, e o marido, não era da igreja, o marido muito violento, e queria agredir todo mundo, acho que já tinha agredido o sogro, já tinha feito uma confusão, aí me chamaram. Agora, por que eu? Bom, me chamaram. Hoje, quando me chamam, eu mando Naor Pedrosa ou outro pastor no meu lugar. E aí, eu cheguei, mas antes de chegar lá, o que eu fiz? Parei no posto policial próximo. Falei: escuta, eu estou indo ali resolver um problema, eu estou com receio do cidadão me agredir. Queria que o policial fosse comigo. Ele falou: nós não nos envolvemos com essas coisas não, mas se é para te proteger, nós vamos. E eu cheguei com 2 policiais do meu lado na casa do irmão. Foi uma gritaria. O pastor chegou, vai prender, vai prender. E aí, tinha uma senhora muito brava, falou para mim: isso mesmo, pastor, não esperava nada diferente de você. Aí tá bom, eu comecei a falar, eu falei: olha, a vontade de Deus é reconciliação. Fulana, você não quer perdoar o seu marido? Fulano, você não quer pedir perdão para sua mulher? Vamos viver em paz no casamento, essa é a vontade de Deus. Pois não é que os dois se beijaram, se abraçaram? Mas a sogra falou para mim: isso não é coisa de homem. Isso não é coisa de homem. Pelo menos um tabefe você tinha que ter dado. Você vê, o raciocínio dela é de acordo com a natureza dela. O meu raciocínio é de acordo com a minha natureza. Eu sou filho de Deus. E Jesus disse que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Nunca me chame para colocar lenha numa briga. Mas se você quer apagar o fogo, eis-me aqui para ser bênção na sua vida. Porque eu sou um pacificador. Mas a mente carnal pensa de outra forma. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A mente carnal, ela quer o revide, ela quer a vingança, ela quer a violência, porque ele foi violento, então essa é a coisa justa a fazer. A mente carnal. Eu te pergunto, um crente, mesmo tendo a natureza de Deus, ele pode ainda ter uma mente carnal, sim ou não? Sim! Você está começando a entender o que é carne. Carne não é a sua não é a sua identidade. Carne não é o que você é. O que você é mesmo é filho de Deus. Mas você pode, não deveria, mas você ainda pode agir de acordo com o pensamento do mundo. O pensamento natural.
Ou para usar uma expressão bíblica, a mente carnal. Você ainda pode, mas eu estou aqui hoje para te exortar. Venha pensar os altos pensamentos do Senhor a respeito de todas as coisas, em todas as circunstâncias. Não imita a sua opinião. Não imita a sua opinião. Uma coisa que demora para a gente ensinar para os pastores é isso. Quando nós nos reunimos como pastores, nós não queremos ouvir a opinião de ninguém. Nós queremos saber quem ouviu do Espírito. Quem de vocês tem uma palavra da parte de Deus? Quem tem uma palavra para resolver essa questão? Para dar uma direção? O que nós queremos é o Espírito fluindo e testificando em cada um de nós. E isso é frequente. Nós às vezes trazemos uma questão na reunião, e aí um fala uma coisa, outro fala outra, mas de repente alguém fala algo que todo mundo concorda. O Espírito de Deus está nisso. Nós não queremos seguir a opinião do pastor Aloysio ou de qualquer outro pastor. Nós queremos seguir a direção que o Espírito Santo tem para nós. Assim deve ser na sua vida, em todas as áreas. Porque nós temos a mente de Cristo, mas não significa que temos os pensamentos de Cristo ainda. Estão me acompanhando? Então o que é carne? Bom, é uma coisa difícil de definir, fácil de entender, mas não é uma definição com a palavra só. Carne envolve algumas coisas, segundo a Bíblia. Primeiro, a carne envolve a mente. Lá em Romanos, capítulo 8, verso 4, projeta para mim. Paulo diz assim, 3, vamos ler o 3 primeiro. O verso anterior. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Muitas pessoas falam, pastor, você é contra a lei? De forma alguma. Eu sou a favor da lei pela razão pela qual ela foi dada, para mostrar a nossa incapacidade. Mas quando você nasce de novo, você cumpre a lei, mas muito mais do que a lei. Você vai muito além do que a lei pede. Porque a lei diz o quê? Não matarás, mas você abençoa os seus inimigos. Você ora pelos que te perseguem. A lei diz, não adulterarás, mas você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. E você não trai a sua esposa, não é porque tem uma regra na igreja dizendo que é proibido. É porque essa sua nova natureza te diz, eu não quero isso. Não quero viver uma vida assim. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, na verdade, a graça produz excelência moral. Mas a lei produz apenas uma moral exterior, aparente. As pessoas cumprem com medo da punição, com medo do juízo, da consequência. Mas você não. Você cumpre porque tem algo superior dentro de você. Está sendo apenas coerente com a sua natureza. Mas vamos continuar. Verso 5. Porque os que se inclinam para a carne, fazem o que, meus irmãos? Fazem o que? Cogitam. O que quer dizer a palavra cogitar? Pensar. Entendeu? Então, os que se inclinam para a carne, é porque eles pensam. Tem um padrão de pensamento carnal. A mente dele é carnal. E porque a mente é carnal, ele está sempre com pensamentos mundanos. Olha para cá. Quando eu falo de pensamentos, você não é o seu pensamento. Está me ouvindo? Preste atenção nisso. Você recebeu um novo coração e um novo espírito. Mas os novos pensamentos você tem que adquirir todos os dias por meio da palavra. O seu coração é novo, mas os pensamentos que você traz lá de dentro, você é que escolhe quais pensamentos serão. E muitas vezes acontece o quê? Você se converteu. Mas isso significa que, ora, se você se converteu, você nasceu de novo, amém, irmãos? Se converteu, ganhou um coração novo, quando dizem amém? Mas isso significa que agora o seu comportamento automaticamente mudou? Não. Você agora tem que mudar os pensamentos, mudar os padrões antigos para novos padrões.
Entende? Então, é muito interessante. Você vai no encontro, a pessoa chega lá incrédula. No sábado à noite ela se converte. No domingo de manhã ela fala em línguas. Ela fala em línguas. Mas quantas vezes eu já vi isso? Os irmãos estão ali orando para ser cheio do Espírito. E começa a chorar e choram. E obviamente vem muitas secreções junto com as lágrimas. Na hora que acaba de orar, ele levanta e fala aleluia. E slap no chão. Aí você fala, nasceu de novo? Não. Isso aí está fingindo. Não, ele nasceu de novo. Mas ele vai ter que aprender ainda como é que se assou, como é que limpa o nariz. Estou te dando só um exemplo para você entender. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Mas nós não, queremos que a pessoa imediatamente tenha outra postura. Não, existe uma fase da vida que você é carnal. E nós temos que ter paciência com essa fase. Que fase que é essa? Da infância espiritual. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Bom, então, em primeiro lugar, a carne tem a ver com pensamento. Mas também a carne tem a ver com maturidade. Paulo disse assim, eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Porque todo carnal é o quê? Criança. Ou seja, o seu padrão de pensamento define a sua maturidade. Leite vos dei a beber. Avança, por favor. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Na verdade, Paulo diz, nem agora vocês podem suportar, porque vocês ainda são carnais. Por quê? Porque são novos na fé. Mas Deus não se agrada quando essa condição se prolonga para além da infância. Quando você se torna um velho espiritual, carnal, isso produz um problema espiritual. A vontade de Deus é que isso dure por um breve período, até você entender as coisas do Espírito. E quando você entende, então, você vem para andar na graça do favor imerecido. Você abandona a infância espiritual. Quantos dizem amém? Mas olha, a carne tem a ver com a mente, tem a ver com a maturidade espiritual, mas também tem a ver com coisas naturais. Essa é uma maneira como nós às vezes tratamos irmãos, não é verdade? Nós dizemos para ele, irmãos, está sendo muito natural com as coisas de Deus. Mas o que nós queremos dizer na verdade? Irmãos, está sendo carnal. Para com isso. Mas como a gente pensa que pode ser muito pesado e ofensivo, a gente fala, não seja natural. Vamos pensar de maneira espiritual. E na verdade, ser carnal é isso. É você pensar do mesmo jeito que pensam os ímpios. Quando o seu padrão de pensamento é exatamente igual ao do mundo, põe a barba de molho, no bom sentido. Fique alerta, porque isso é inimizade contra Deus. Vamos continuar lendo? Volta lá para Romanos 8, verso 6. Olha o que a palavra de Deus diz. Romanos 8, 6. Aleluia. Porque o pendor da carne dá para a morte. Ou seja, quando você está na carne, o resultado é morte. Mas quando você está no Espírito, o resultado é vida e paz. Esse é um sinal de que você está no Espírito. Vida, paz, descanso. Não tem descanso. Debaixo de culpa e condenação, angústia, o tempo inteiro. Isso é morte aos olhos de Deus. Mas continue, verso 7. Por isso, o pendor da carne é o que, irmãos? Quando você resolve ter pensamentos do mundo, lógica do mundo, você está fazendo algo que é inimizade. João diz o quê? Os que querem ser amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. Eu quero ser amigo de Deus, quando dizem amém. Então eu sempre estou olhando o que o mundo diz para falar o contrário, para dizer o contrário. Por quê? Porque aquele é o pensamento do mundo, não é o pensamento do Espírito Santo de Deus. Porque quem está no mundo não pode entender as coisas do Espírito, que só você pode compreender. Por isso Jesus disse o quê? Se você abençoa só aqueles que te abençoam, se você é bom só para com aqueles que são bons com você, o Senhor diz, qual que é a sua vantagem? O que você está fazendo diferente dos ímpios? O ímpio também é bondoso com quem é bom com ele. Até o marginal na cadeia sabe ser bondoso com quem é bom com ele.
Ele falou, mas se você quer se parecer com seu Pai Celeste, ore por aquele que te persegue. Ore, abençoe, não amaldiçoe. Não pede para Deus passar a cara dele no chapisco. Mesmo que na sua mente ocorra esse pensamento, ore de acordo com a sua natureza. Deus tem misericórdia, que tua palavra diz que o Senhor vai abençoar os que me abençoarem e vai amaldiçoar os que me amaldiçoarem. Essa pessoa está me amaldiçoando, mas eu te peço, tem misericórdia dela, livra ela da maldição. Quando você faz isso, você está se parecendo com seu Pai. Você está com a mente no Espírito. Quantos dizem amém? Uma maneira simples de você entender a carne, vou te dar uma chave que vai destravar a sua vida espiritual. Mas você tem que entender o que eu estou falando. Ontem alguém me mandou um videozinho. Os irmãos são mestres em mandar vídeo para mim. E áudio também, bem longo. Não é nenhuma indireta, mas longo demais. Tem compaixão do vosso pastor. Alguém me mandou um vídeo, eu fiquei me lembrando da minha infância. Porque eu tive experiência parecida. E o rapaz estava dizendo o seguinte, que um dia a mãe dele chegou para ele e falou, você vai na padaria e você compra 10 pães. Se tiver ovo, traz 6. Aí eu fiquei ouvindo e falei, o que vai dar isso? Aí ele foi à padaria, perguntou para o atendente, tem ovo? Aí ele falou, tem. Aí ele falou, então eu quero 6 pães. Aí ele voltou em casa, entregou os 6 pães, a mãe falou, o que é isso? Eu não te falei que queria 10? Ele falou, não, você falou que queria 10, mas se tivesse ovo, 6. Como tinha ovo, eu trouxe 6. Você vê, é uma questão puramente de gramática, de pontuação, de vírgula, não é verdade? Mas é próprio de criança fazer esse tipo de coisa. É o que acontece com alguns irmãos. Eles estão me ouvindo pregando e vêm depois com 6 pães para o meu lado. Ele diz, você pregou. Eu falo, não preguei isso. Vou repetir o que eu falei, com a pontuação devida. Então, é preciso ouvir, como dizia um pastor português conhecido meu, com ouvidos de ouvir. Quantos têm ouvidos para ouvir a palavra de Deus? Então, a carne tem um tripé. Um tripé é uma mesa ou um suporte com 3 pernas. Diz que é o suporte mais estável que existe, de 3 pernas. A carne tem esse suporte, esse tripé. 3 coisas. Primeira coisa que está no centro da carne, chama-se justiça própria. Segunda coisa, orgulho. Terceira perna, rebeldia. Essas 3 coisas constituem o cerne da carne, do pensamento do mundo. Mas que você pode trazer consigo, se você quiser, mas eu recomendo, não faça, porque não vai ser vida para você. Vamos entender então cada um deles. Primeiro, justiça própria. O que é a justiça própria? É a carne dizendo para Deus que cumpriu as regras, que fez a parte dele. O que não falta hoje em dia é coach dizendo isso. Olha, tem uma parte que é de Deus, tem uma parte que é sua. A parte de Deus é só o que você não consegue fazer. O que você consegue, Deus não vai fazer por você. Isso produz em alguns crentes uma sensação complicada, porque ele está ouvindo um ensino mundano, um pensamento mundano, que contradiz com o ensino do próprio Senhor Jesus, que disse o quê? Lá em João 15, verso 3. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Nada. Agora, é óbvio que quando você sentar à mesa, você mesmo tem que pôr comida na boca. Isso é auto-evidente. Se você vai ao banheiro, você mesmo tem que se limpar. É assim que a vida funciona. Mas acredite em mim, você não poderia estar sentado à mesa, nem no vaso, se não fosse pelo poder dele na sua vida. Sem mim, nada podeis fazer. Mas o ímpio, o que leva esse pensamento? O religioso, porque todo religioso é carnal.
O religioso chega para Deus e fala o quê? Deus, eu já fiz a minha parte, cadê a tua parte agora? E aí de repente, Deus vira devedor dele. Deus agora é que tem que fazer a parte dele, porque ele aqui já fez tudo que tinha que fazer. Ele não bebe, não fuma, ele não trai a mulher, ele não usa droga, ele dá o dízimo, ele até lidera a célula. Ele fala, eu já fiz a minha parte. Presta atenção, a parte de Deus é abrangente. A parte de Deus envolve toda a sua vida. Inclusive você chegar diante dele sem merecimento nenhum. Quando você chega com algum merecimento, preste atenção, merecimento é um outro nome para justiça própria. Quando você acha que tem justiça própria, você se acha merecedor. Todas as vezes que você se acha merecedor, você está na lei, está na carne. Estando na carne, você frustra a graça de Deus, porque a graça de Deus é só para quem não merece. É só para quem não merece. A graça não é para quem se acha merecedor. Enquanto você se achar merecedor, Deus não pode fazer na sua vida. Porque se Ele fizer, Ele vai estar reforçando o pensamento errado. Ele não pode deixar você no engano. Ele tem que trazer você para a verdade da luz. Então a maneira como Ele faz, Ele resiste você. Ele não deixa você chegar muito perto. Por quê? Para que você possa perceber que esse pensamento é da carne, e a carne é inimizade contra Deus. Estão me acompanhando até aqui? Hoje eu estou dando aula para você, mas acredite em mim, isso se aplica em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Nós precisamos depender do Espírito em tudo. Mas qual que é o grande inimigo da dependência? As fórmulas. Quando alguém te dá uma fórmula, ele está te dizendo que você não precisa do Espírito de Deus. Você pode resolver aquilo só aplicando uma fórmula. Mas fórmulas podem funcionar para uns e não para outros. Pior, pode funcionar num dia e não em todos os dias. Mas o Espírito Santo te guia todos os dias em todo o teu caminho. Eu comentava com a minha filha ontem, que ela está com bebê, então ela está lendo livros de como criar filhos. Eu disse para ela, quando eu fazia faculdade, aconteceu uma situação comigo na sala de aula. Então, alguém perguntou ao professor sobre criação de filhos. E ele perguntou, o que o senhor sugere para a gente fazer na criação de filhos? Aí ele olhou para a gente e falou, faz qualquer coisa. O que você fizer vai estar errado. Aquilo me deixou perplexo. Mas essa foi a maneira dele dizer, não tem fórmula, filho. Cada criança é única e cada pai e mãe é único. E preste atenção, o que funcionou com o primeiro filho pode dar muito errado com o segundo. Por quê? Porque é outra criança e você não é o mesmo pai e mãe que era para o primeiro. Concorda comigo? Quando o primeiro nasceu era novidade, expectativa. O menino nasceu então, ele é paparicado. Mas o segundo coincidiu de você estar desempregado, não era a hora certa. E esse menino chega, ele chora a noite inteira, e tem um temperamento forte, e aquilo muda você. Você antes tinha dinheiro, agora está sem dinheiro. Você estava bem no casamento, mas todo desempregado tem crise conjugal. Agora esse menino nasceu em outro ambiente, com outra história, e você pensa que é o mesmo pai. Não é. Então o meu professor tinha toda a razão. O que nós mesmos fazemos nunca dá certo. Mas o que o Espírito Santo te guia para fazer, isso dá sempre certo. Por isso, antes de você fazer qualquer coisa para o seu filho, ora. Fala, Espírito Santo, o que eu faço? O que eu faço? Pode ser que o Espírito Santo diga para você o quê? Ignore, não faça nada. Deixa ele aprender com o erro dele. Mas pode ser que o Espírito Santo fale, intervenha, pare imediatamente. Você vai perceber dentro de você. O Espírito vai te dizer. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, criar filhos não é uma questão de meramente fazer um curso. É uma questão de ser espiritual ou carnal. Se você é carnal, vai aplicar fórmulas. Se você é espiritual, você vai orar pelo seu filho todo dia. Deus, me ajuda a abençoar essa criança. Não consigo entender como é que ela vê o mundo. Me ajuda a entender isso. Porque às vezes é complicado mesmo.
Você não sabe o que fazer. Feliz o pai e a mãe. Aliás, feliz a criança cujo pai e a mãe chegou a essa conclusão. Não sei o que fazer com esse menino. Esse é um dia de glória na sua vida. Porque é o dia que você vai colocar o joelho no chão e vai clamar pela ajuda dele. Só anda no Espírito quem depende. E só depende quem precisa. Está me ouvindo? Quem precisa. Enquanto você acha que consegue fazer, é carne. No dia que você conclui que não pode, o Espírito pode agir na sua vida. Quantos estão me acompanhando? As coisas são complexas. Tinha uma irmã, ela já faleceu, chamava-se Margot. E um dia ela estava me contando, né, ela falando de criação dos filhos dela, e ela dizendo que sempre era muito severa com os filhos. Por quê? Porque ela acreditava realmente, e está certo, que os filhos tinham que aprender padrões de comportamento apropriado. Mas ela disse que um certo dia, ela saiu de casa com o marido, e ela falou para os 2 filhos, deu algumas direções, e eles fizeram tudo diferente. Bagunçaram a casa, quebraram coisas, fizeram coisas terríveis. Quando ela chegou, eles já estavam esperando a punição. Mas aí ela olhou para eles, ela disse: pastor, eu tive que orar. Eu falei: orei, Deus, o que eu faço com esses meninos? Aí o Espírito Santo, ela disse, falou para ela: ensina para eles hoje o que é graça. É o melhor dia para eles aprenderem. Ela parou e falou para eles: vocês percebem o que vocês fizeram? Sim. Vocês percebem que vocês não merecem nada? Não merecemos nada. Mas hoje Deus quer ensinar para você o que é graça. No dia em que você não merece nada, Ele quer te abençoar com tudo. Arruma, nós vamos sair. Vamos no McDonald's. Eles ficaram perplexos. Mas você acha que isso produziu neles mau comportamento? Mudou a postura deles. Levou eles para outro patamar. Tornaram-se muito mais maduros. Mas só o Espírito Santo para orientar você a hora de você fazer isso. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Por quê? Porque às vezes você gosta de fórmulas. Fórmulas são coisas complicadas. Tem um pastor amigo meu, pastor Almir. Hoje estou contando muita história, né? Mas o pastor Almir, ele estava me contando que ele precisava vender um carro. Já tem algum tempo. Ele precisava de vender um carro, não conseguia vender de jeito nenhum. Difícil demais vender o carro. Ele tentou, não conseguiu. O que ele concluiu? Vou orar. Aí ele estava na casa dele, ajoelhou, orou, falou: Deus, me ajuda. Não consigo vender um carro. Senhor, manda um comprador, eu te peço. Ele orou. Quando ele acabou de orar, a esposa falou para ele: não tem carne para o almoço. Vai no açougue e compra carne para a gente. E ele pegou o carro, foi para o açougue. Quando ele estacionou na porta do açougue, um cara já apontou para ele e falou: quer vender seu carro? Ele falou: vendo. E o cara falou: pago tanto. Ele falou: está vendido. Posso te levar na sua casa? Eu preciso do carro agora. Levou ele em casa, pagou e foi embora com o carro. Qual a moral da história? Você quer vender carro? Vai no açougue. Entendeu o que é a mente carnal? Você quer vender carro? Vai no açougue. Foi isso que eu fiz. Funcionou demais. Presta atenção, o Espírito Santo, naquele dia, para ele, tinha aquele caminho. Mas para mim o caminho pode ser outro. Para você pode ser outro. Mas tem uma coisa que não muda. Entra para o seu quarto, fecha a porta e ajoelha dizendo: Senhor, eu não consigo. Me ajuda, por favor, me ajuda. E o Espírito Santo vai ajudar você. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Esse é o momento de você aplaudir. Por quê? Porque a ficha caiu. Quando a ficha cai, a gente que é pregador percebe aqui na hora. Você entendeu o que é carne? Que na sua cabeça, carne é só coisa feia, não é verdade? Carne é o quê? Briga, facção, divisão, glutonaria, bebedice, inveja, coisas horríveis. Na sua cabeça é adultério, prostituição, imoralidade. Essas coisas são carne. Esse é o pensamento comum. Preste atenção. Essas coisas são realmente carne. Mas a Bíblia diz que isso é só no fim que aparece. Porque são obras da carne. Mas no começo, a carne não tem a cara feia. A carne tem a cara boa. Lá em Filipenses capítulo 3, Paulo fala da carne. Mas ele fala de uma maneira tão diferente.
Olha o que ele diz, vamos ler, Filipenses capítulo 3, vamos ler a partir do verso 3. Paulo diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Quantos adoram a Deus no Espírito? Então você foi circuncidado, você está em aliança com Deus e a carne foi removida da sua vida. E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos no que, meus irmãos? O que é confiar na carne? É você acreditar que você pode muito. Deus só vai fazer o impossível para você, porque você pode muito. Esse é um pensamento carnal. Quanto mais você entende que não pode, nem a coisa mais banal para você, que antes era vender um carro, você descobre que agora você não consegue fazer. Você precisa de Deus agir na sua vida. O Espírito Santo vai fazer isso com você. Coisas que você achava que fazia de olho fechado, de repente, não está fluindo, não está acontecendo. Deus está querendo te levar para os pés dele, em oração. Então Paulo diz, eu não confio na carne. Mas o que ele quer dizer com confiar na carne? Então sempre leia o contexto. Aí ele vai enumerar agora o que é confiar na carne. Ele diz, bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu muito mais. Aí ele vai enumerar agora. Eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, que é o partido, a seita mais zelosa que havia em Israel. Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, ou seja, aquelas coisas que os homens podem ver, eu era irrepreensível. Preste atenção. Tem algo negativo em alguém dizer que é irrepreensível? Por que Paulo diz que isso é carne? Então ele diz, circuncidado ao 8º dia, carne. Sou de Israel, carne. Tribo de Benjamim, carne também. Era fariseu, da carne. Era tão zeloso, fanático, que perseguia a igreja. Aí não precisa nem te falar para você o que é. Mas no fim ele diz, e quanto ao cumprimento da lei, eu era irrepreensível. Mas ele diz, isso é carne. Eu não confio na carne. Ou seja, não confio no meu próprio merecimento. É isso que Paulo está dizendo. O primeiro tripé, então, justiça própria. É a cara boa da carne. É a cara boa da carne. Aí ele continua, vamos continuar lendo. Aí ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Pula para o verso 9. Ele diz, e ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria. Paulo não quer saber da justiça que vem da lei. Paulo não chega diante de Deus dizendo que cumpriu todas as regras da igreja. Ele lidera, ele é dizimista, ele é fiel. Paulo diz, confiar nisso diante de Deus é carne. Mas quem vai dizer que uma pessoa tão organizadinha, arrumadinha, religiosa é carnal? Mas é o que o Espírito está dizendo. Se você confia na sua justiça própria, no merecimento, todas aquelas obras feias da carne vão aparecer. Então eu não quero a justiça própria que procede da lei. Eu quero a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada A sua justiça agora não é resultado da sua obediência. A sua justiça agora é Cristo. Você recebeu o dom da justiça. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Não é resultado de uma obra sua, resultado da obra dele. Quanto mais você vive na justiça da fé, na justiça que é totalmente dependente da obra de Cristo, mais você sai da carne. Então você quer sair da carne? Acorde todo dia de manhã e declare, eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu não tenho mérito próprio. Cristo cumpriu a lei no meu lugar. Cristo é a minha justiça. Essa é a coisa mais humilde que você pode fazer. E quando você faz isso, é como se estivesse jogando uma pesticida em cima da carne. Você está amortecendo a carne. Ela não vai desaparecer. Vai continuar lá, mas você não está andando de acordo com ela. Você está andando de acordo com o Espírito. Porque a sua mente está pendendo para o Espírito. E eu estou falando hoje para uma igreja de vencedores. Vencedor não é carnal. Não tem padrão de pensamento carnal, baseado em merecimento. Está em Gálatas 3. Paulo diz dos Gálatas. Paulo diz o que para eles?
Paulo diz, Gálatas 3, verso 3. Paulo diz assim: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando aonde, meus irmãos? Olha a carne aparecendo. Os Gálatas queriam pecar? Queriam fazer coisa errada? Não, eles queriam tornar crentes melhores. Autoaprimoramento. Eles queriam, e é isso que o pastor prega nas igrejas todo domingo: seja um crente melhor, faça melhor, entendeu? Procure se aperfeiçoar. Mas como? Ele vai te dizer: faça isso, não faça aquilo, obedece nisso e naquilo. Ele vai te falar um montão de regras. Paulo fala o quê? Você é insensato. Você começou no Espírito. Como é que você começou? Pela graça sois. Quando você foi salvo porque você cumpriu o mandamento? Foi salvo porque fez boas obras? Por que você foi salvo? Porque você creu. Creu em quê? Na graça de Deus. Isso é o Espírito, Paulo diz. O que é carne? É o que os Gálatas estavam fazendo. Apareceu um grupo judaizante na igreja e passou a dizer para eles: olha, não basta crer em Jesus agora. Para ser salvo tudo bem, mas agora, para se santificar, vocês precisam da lei. Tem que cumprir a lei. E os coitados dos Gálatas acreditaram nisso e estavam até pensando em se circuncidar. Paulo diz: não faça isso. Se vocês fizerem isso, vocês estão anulando a graça de Deus na vida de vocês, cancelando a graça, porque vocês estão tentando merecer o que você só pode receber pela graça. Amém, irmãos? No capítulo Gálatas 3, no verso 10, Paulo fala uma consequência grave para os Gálatas. Paulo diz assim: olha, todos quantos são das obras da lei estão debaixo de quê, irmãos? Todos aqueles que vivem confiados em justiça própria vão perceber maldição se manifestando na vida deles, mesmo sendo crentes. Mesmo tendo Cristo levado toda a maldição no lugar dele, mas ele, ao confiar na justiça própria, foi para a carne. A carne frustra a graça de Deus, impede a graça de se manifestar. Mas que nesses dias o Espírito Santo te dê entendimento espiritual, que você possa compreender essa realidade. Há muito favor disponível para você. Há muito favor. O primeiro tripé, portanto, é o que, meus irmãos? Qual que é a primeira perna? Justiça própria. A segunda perna é o orgulho. Por quê? Uma coisa produz a outra. A justiça própria produz o quê? Orgulho. Eu sou fiel, eu cumpro os mandamentos, eu dou o dízimo, eu jejuo, faço toda a campanha de jejum, eu ajudo nos encontros, eu. Qual o resultado disso? Em algum momento você começa a pensar: poxa, eu sou gente boa. Poxa vida, eu acho que eu estou bem acima da média. Esses crentes têm muito que aprender comigo, eu acho que eu estou muito bem. A Bíblia chama isso de quê? Orgulho. Orgulho. 1 Pedro 5,5 diz que Deus resiste mas dá graça ao. Então quem é que pode receber graça? Só quem é humilde. Só quem é humilde. E o que é humildade? Reconhecer que não tem merecimento. Não é complicado isso. Reconhecer que não pode se salvar por si mesmo, não pode se santificar por si mesmo, não pode fazer coisa nenhuma sem o poder dele. Essa é a verdadeira humildade diante de Deus. Qual que é o grande sinal? Você depende, porque carne é independência, é achar que você pode fazer. Espírito é dependência. Qual que é o grande sinal que você está no Espírito? Se você ora, porque oração é como se fosse um dependenciômetro. Ela mostra o tanto que você depende. Não é uma questão de orar porque é regra. Eu tenho que orar, o pastor falou que se eu não orar pelo menos 1 hora eu estou em pecado. Não, isso é lei, isso é regra. Outra coisa é quando você vai orar porque você está precisando. Meu Deus, eu preciso do Senhor, não sei isso, não sei aquilo, preciso de aprender, preciso de ter a sua força. Aí quando você vai dessa maneira, essa oração tem muito valor diante de Deus. Amém, querido? Por isso nós oramos tanto nessa igreja, porque reconhecemos a nossa incapacidade. Precisamos do poder dele agindo através de nós.
Esse é o segundo tripé, orgulho. Agora veja, a sequência é muito simples. Você tem a justiça própria, que te leva a ser orgulhoso. E o orgulho te leva ao terceiro tripé, de onde vai sair todo tipo de pecado, que eu estou chamando de rebeldia. Qual que é o raciocínio? Eu tenho justiça própria, eu faço, eu realizo, eu obedeço. O resultado disso é orgulho. Uma vez que eu começo a me achar melhor, é uma questão de tempo até eu olhar para o meu líder e falar o quê? Eu acho que eu sou igual a ele, no mínimo igual, no mínimo. Mas eu acho que eu sou melhor do que aquele outro. Eu acho que eu sei mais do que esse, do que aquele outro. E aí na hora em que o orgulho faz você pensar que é maior, qual que é a sua conclusão carnal? Por que eu tenho que me submeter a ele, se ele sabe menos do que eu? Se ele é menos santo do que eu, se ele tem menos conhecimento do que eu, por que eu tenho que me submeter a ele? Porque na mente carnal, eu só me submeto a quem é maior, ou mais inteligente, ou mais isso, ou mais aquilo. Essa é a mente carnal. Mas se você é alguém que reconhece que não merece, você nunca chega nesse estágio. Por quê? Quando você vence a justiça própria, o orgulho não tem lugar na sua vida. Pai, eu não fiz nada que devia fazer, e quando faço, nem faço perfeitamente, só posso confiar em Cristo. Isso vai me impedir de chegar na rebeldia. Por quê? Só tem graça na submissão. Vou pregar isso um domingo desse. Só há graça quando você submete. Deus quer trazer muito favor na sua casa, mas temos que aprender a nos submeter uns aos outros. Quando nós submetemos, o favor de Deus vem. O próprio Senhor Jesus teve que aprender a obediência, aprender a submissão. Sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou e assumiu a forma de servo. Servo, essa é a vida no Espírito. Essa é a postura do Espírito. Amém, querido? No Velho Testamento, existem muitos exemplos de carne. E aí, pelo exemplo, você tem mais clareza. Um exemplo é Moisés. Moisés foi criado na casa de Faraó como um príncipe. Recebeu o melhor treinamento. Fez os melhores cursos. Era uma pessoa altamente capacitada. Único em Israel. Porque era um povo de escravos. Todos eles eram escravos. Só Moisés era diferente. Um dia Moisés olhou, falou, poxa vida, não deve ser por acaso. Deus deve estar querendo algo de mim. Então, resolveu começar uma revolução. Ele viu um egípcio oprimindo um hebreu, foi lá e matou o egípcio. Mas Deus tinha falado com ele alguma coisa? Deus tinha chamado ele para alguma coisa? Ainda não. Mas ele presunçosamente foi. Presta atenção, desobediência é quando Deus manda e você não vai. Presunção é quando Deus não falou nada e olha você lá fazendo. Moisés, o nome disso é carne. Ele tinha 40 anos, fugiu, foi para Midian, lá se casou, teve filhos. 40 anos depois, quando ele tinha 80, Deus aparece para ele e fala para ele, Moisés, eu vou te enviar para libertar o povo. Diga a Faraó que deixe o meu povo ir. O que Moisés responde para Deus? Quando eu queria fazer, o Senhor não fez. Agora eu não quero mais também. É isso que ele falou em outras palavras. Eu tinha 40 anos, cheio de energia, podia fazer, o Senhor não quis. Agora eu estou com 80, na beira da morte, aí o Senhor que quer fazer? Mas é esse o momento em que Moisés está apto. Ele não pode mais nada. Ele vai ter que depender de Deus. É nesse momento que Deus faz. Quantos estão tentando mudar o casamento no braço? Mudar o marido no braço? Alguém me mandou uma mensagem? Uma irmã. E ela dizendo, pastor, eu tenho percebido que o meu marido, comigo, ele parece meu filho. Quer que eu faça tudo para ele?
Eu tenho que arrumar a casa, fazer comida, arrumar a roupa dele, arrumar o guarda-roupa dele. E ela falou, eu decidi que não vou ser mãe dele. Aí eu respondi para ela, falei, é uma boa decisão. Realmente estar casado com a mãe me dá até gastura. Eu falei, mas eu vou te dizer, você não é mãe dele quando você faz comida, você é só uma boa esposa. Você não é mãe dele quando você cuida da roupa dele, você está fazendo mais do que sua obrigação, você é sua aliança, você casou com ele. Eu vou te dizer que hora que você é mãe dele. Na hora que ele fala alguma coisa que você discorda, você repreende ele na frente de todo mundo. Você adora falar que ele está errado na frente dos filhos. E se ele disciplina um filho, você vai lá e não faça isso com meu bebê. Eu falei, isso mães fazem. É tratar marido como se fosse criança. Ela me respondeu, ok. Eu queria tanto continuar a conversa, porque eu estava achando que estava fluindo. Mas ela, é como se ela dissesse, já vi que não dá para conversar com você. Você não entendeu o meu ponto de vista. Não, ela está querendo vender o carro apenas indo no açougue. Não resolve. Não resolve. É preciso depender do Espírito Santo de Deus. Ninguém se muda, você não se muda e você não muda ninguém. Mas o Espírito Santo pode transformar você. O pau que nasce torto não vai morrer torto quando o Espírito de Deus vier sobre ele. Quando o carpinteiro de Nazaré vier passar a plana sobre ele, ele vai ser retificado. Mas vai ser poder de Deus, para a glória de Deus, não sua. Você não vai chegar e dizer, está vendo esse homem aqui? Eu que fiz ele ser desse jeito. Não, não. Você vai dizer o contrário. Vai dizer, eu nem sabia como lidar. Mas olha o que Deus tem feito na minha vida e na vida dele. Quantos dizem amém? Um outro exemplo na Bíblia, já estou encerrando, não preciso levantar, é Abraão. A Bíblia fala que Deus veio a Abraão e fez para ele uma promessa, de que ele seria pai de nações, e que na descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas tinha um problema. Abraão não tinha filhos. Sara era estéril. Aí um belo dia, depois de voltar do Egito, foi um presente de Faraó para ele. Sara disse para ele, olha Abraão, a coisa é o seguinte, a regra é essa. Se a escrava tiver um filho seu, vai ser nosso filho. Então, pega a escrava Agar e tem um filho com ela. E Abraão seguiu a sugestão da esposa e teve um filho. Como era o nome dele, irmãos? Ismael. Ismael. E a Bíblia fala então que, olha como a coisa é séria. Vamos ler isso na Bíblia. Gálatas 4, verso 22. Gálatas 4, 22 diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo o que, meus irmãos? E o da livre mediante a... Aqui está te mostrando o que é vida cristã. Toda vez que você quer ajudar Deus a cumprir a promessa dele, isso é carne. Não tente ajudar Deus. Espera nele. As coisas da graça envolvem esperar. E às vezes parece que a bênção da graça é mais demorada. Mas quando vem, ela é perfeita e é abundante na sua vida. E Deus nos checa, Deus nos testa. Então Ismael simboliza carne. Então o que é carne? Carne é Abraão fazendo coisas erradas? Não, carne é Abraão tentando ajudar Deus. Deus falou que eu vou ter um filho, então eu vou já ajudar, já vou ter um filho aqui. Só que Deus não aceita o que procede da carne. Então Abraão de fato teria um filho. Mas a grande questão agora não era mais essa. A grande questão é com qual força Abraão vai ter esse filho. Qual vai ser a origem desse filho? Presta atenção. Está definido, Deus vai liberar a bênção na sua vida. Mas a grande questão é qual vai ser a origem dessa bênção. Vai ser o seu braço? Vai ser a sua força? Ou vai ser o Espírito de Deus agindo na sua vida? Em todas as áreas. Em todas as áreas. E a Bíblia fala, lá em Gênesis, queria ler com vocês, lá em Gênesis, no capítulo 16, no último versículo, verso 16, olha o que diz. Gênesis 16, 16. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Quantos anos, irmãos? 86.
No verso seguinte, capítulo 17, verso 1 diz: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. Quantos anos se passaram? 13 anos sem Abraão ouvir nada de Deus. 13 anos sem Deus falar com ele. Isso é que a carne produz: indiferença, insensibilidade. Por quê? Porque Deus resiste à carne. E a carne frustra a graça de Deus. Deus quer trazer Isaac, mas Ismael está frustrando o propósito de Deus. 13 anos. E aí Deus diz para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso. No original é: eu sou El Shaddai. Primeira vez que aparece essa expressão na Bíblia. Eu sou El Shaddai, o Deus que pode todas as coisas, Abraão. O que Abraão cria? Ele cria que Deus podia. Mas agora Deus está dizendo para ele: eu posso tudo, tudo. Entende? Tudo. Não há limites para o poder de Deus. Não coloque limites para o poder de Deus na sua vida. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há impossíveis para o nosso Deus. Mas olha, 13 anos sem falar com Ele. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê graça. Eu quero ter mais graça, mas quero andar pelo Espírito. Quantos estão comigo nisso? Fique em pé onde você está. Aleluia. Hoje é dia de apenas reconhecer que você não tem justiça própria. Esse é o caminho de vencer a carne. Que a sua justiça é Cristo. Hoje o que Deus espera de você é apenas que você reconheça que não pode. Você não pode conduzir o povo de Israel. Você não pode gerar Isaac. Você não consegue. Está além da sua capacidade. Mas o Espírito Santo está dizendo que Ele vai fazer. E a obra do Senhor está para vir à luz na sua vida. Hoje o Espírito Santo te deu chaves espirituais. E você vai aplicá-la na sua casa, na criação dos filhos, relacionamento conjugal, no seu trabalho. Rejeita todos os pensamentos que procedem do mundo. E pede ao Senhor que encha a sua mente com os pensamentos do céu. Erga sua mão direita. Pai, eu oro nessa hora pela nossa igreja, pela tua igreja, por todo esse grande rebanho que o Senhor tem trazido para este lugar. O Senhor nos deu o encargo de edificar uma igreja de vencedores. Te peço, ó Senhor Deus, que os teus filhos andem como vencedores. O vencedor que confia na graça, que descansa no favor imerecido. O vencedor que ora, que busca a tua face, depende de ti. E por isso anda no descanso. Por isso anda em paz na tua presença. Ó Deus bendito, que a tua palavra, que é viva, eficaz e poderosa, possa operar na vida de cada um deles. Possa operar no casamento, no trabalho, na criação dos filhos, em todas as áreas, ó Deus, para que eles manifestem a verdade do Espírito e a graça não seja frustrada. Ó Deus Santo, cumpre na vida de cada um o teu chamado. Traz entendimento, traz luz do teu Espírito. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Repita comigo, diga: eu rejeito todo merecimento, toda justiça própria. Diga: eu rejeito toda soberba, todo orgulho. Diga: eu ando humildemente diante do Senhor, porque eu confio na sua graça, no favor imerecido. Diga: e creio que por causa disso receberei mais favor, mais vida, mais unção, mais suprimento em todas as áreas. É a minha fé, eu declaro hoje, em nome de Jesus. Quero liberar a bênção sobre a sua vida nessa semana. Que o Espírito de Deus te dê sabedoria. Que naquele momento que você tiver tomado decisão, o Espírito Santo seja uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, ande por ele. Que o Espírito Santo te conduza em veredas de justiça, em caminhos de vitória, e te livre de todo pensamento, cogitação da carne. Eu libero bênção sobre você e a sua casa.